Salve galera, dia de finados hoje, né? Dia de descansar, mas rolou uma treta aí na TV, ao vivaço aí, entre o Bate e o Datena, né? Os dois, na verdade, apresentam o mesmo modelo assim, de programa. A diferença é que eu acho que hoje o Bate, ele faz uns casos mais em um perfil de novela, né? Então ele pega um caso e às vezes fica tipo 8, 10 dias mostrando. Enfim, mas o perfil é basicamente o mesmo, né? E aí, eles já estão tretando há muito tempo, né? E hoje a treta piorou bastante porque eles estão cobrindo a chuva em São Paulo. E o que acontece? Para você que não está acompanhando, né, que tem mais o que fazer da sua vida do que ver treta de apresentadores egocêntricos, foi o seguinte. A Band está passando por uma crise faz bastante tempo, né? E por causa dessa crise aí, teve que vender o helicóptero. Então a Band está sem helicóptero para fazer, tipo, para cobrir as certas matérias. Não tem helicóptero, né? E tudo indica que a passagem do Faustão lá pela emissora ali teve um rombo milionário, né? Então a emissora passa aí por um processo de crise e teve que vender o helicóptero e só a Record assim tá com o helicóptero para fazer a programação, para cobrir acidente, para cobrir perseguição e principalmente chuva, né? Porque o helicóptero se desloca de uma cidade para outra rapidamente. Então, já estava rolando uma treta por isso, porque o Bat estava falando constantemente que o programa dele tem estrutura, que eles têm helicóptero, aparentemente jogando uma indireta pro Datena, e ele fez isso de novo no programa dele, falando assim: olha, aqui nosso programa tem estrutura, aqui nossa audiência é gigante, né? Uma forma, aqui a gente fala a verdade, não adianta ficar com chororô, né? E provavelmente enquanto os dois programas estavam rolando, alguém chegou pro Datena e falou: "Lá, o Bate falou isso e isso aqui, provavelmente foi para você". O Datena, né, que vocês sabem como é, esquentadaço, não gostou e começou a falar também lá no programa dele que não estava chovendo forte em nenhuma cidade, que isso era fake news, que quem mente inventando mentiras sobre as chuvas, mente sobre qualquer coisa, que isso era fake news. E aí a treta ficou assim, né? Cada apresentador em um programa diferente é jogando em direto um pro outro, né? Agora sim, primeiro, vamos lá. Primeiro que é uma coisa bem tosca esse tipo de discussão, né? Se o Bate tá num programa, numa emissora, numa empresa que hoje dá uma estrutura melhor, eu acho que é bem infantil, né? O ser humano, ele tem umas necessidades estranhas, né? Tem um ego dentro de situações desnecessárias, né? Ou se o cara tá numa empresa boa, tá trabalhando num programa que ele gosta, que ele tem estrutura, por que ele precisa ficar tirando vantagem sobre isso, né? Porque ele precisa ficar demonstrando que ele tá numa situação melhor, sabe? Isso parece tão infantil, né? Então, assim, o cara tá. A empresa que ele trabalha hoje tá melhor, a Record tá melhor, tá com uma estruturação financeira boa, mas, cara, o mundo dá tantas voltas, né? E as pessoas parecem que esquecem disso, né? E as pessoas elas sentem necessidade de quando elas estão por cima da situação, elas meio que pisar ou mostrar, nossa, olha como eu tô bem, olha como eu tô por cima, né? E assim, o Datena, né, já tá com seus 60 e poucos anos, é um cara que não leva desaforo pra cara, também poderia, né, não ligar, né, poderia também ser superior, falar, mano, se ele se sente bem aí, debochando da Band, debochando do meu programa, problema dele, isso fala mais sobre ele do que sobre mim, né, o Datena poderia ser maduro também, falar assim, cara, deixa o cara falar, problema dele, se ele se sente bem se vangloriando, se ele se sente bem tentando humilhar o outro, independente da situação, o problema é dele, isso é fraqueza, né, de caráter. Mas você vê que os dois lados não souberam lidar com a situação, né? Um se vangloriando porque está por cima, né? E o outro se enfurecer pela crítica do outro, que é bem mais jovem, né? E pior, né? Fazendo isso em público, né? Ao vivo, né? Não sei se é proposital para gerar engajamento, para gerar notícia, né? Como eu sempre falo, a gente vive na era onde as pessoas se expõem o tempo inteiro, né? É uma constância assim, tem que arrumar treta, tem que expor, tem que mostrar, tem que falar para viralizar, para curtir, para gerar. E é isso, né? E a TV tá dentro desse microcosmo que é a rede digital também. Provavelmente não vai ser a última treta entre eles, o clima já tá pesado já faz muito tempo, a tendência é piorar. Quem bate pode esquecer, quem apanha não.
E o Datena parece ser aquele tipo de cara que não esquece, né? Ele guarda e alfineta sempre que puder. E aí a relação realmente azedou, né? Aparentemente eles tinham até uma relação de respeito, mas essa relação mudou completamente, né? E provavelmente pode ter mais coisas entre eles, pode ter acontecido mais coisas que a gente nunca sabe, né? O público em geral nunca sabe o tamanho da treta, né? A gente tem um recorte sempre muito pequeno da situação, né? Mas eu acho que os dois estão errados, né? E eu acho que cada um deveria fazer o seu trampo e sem ficar olhando pro outro. Mas o ser humano tem mania de olhar pro lado, né? Sempre se importar com o que o outro tá fazendo, além de pensar no seu próprio trampo, no seu próprio trabalho, na sua própria felicidade e na sua própria existência.